construir um vídeo da avaliação 1 da disciplina de matemática básica. E aí nós formamos um grupo, né, que os integrantes desse grupo é o mesmo que vos fala, Ronaldo. Costa da Silva, matrícula 38 41 21 098, e mais as minhas colegas aqui que estão presentes. Ana Paula Oliveira Conceição. Oliveira Conceição. Número de matrícula 40 81 42 004. E nossa amiga Eliandra de Jesus Santos. Jesus Santos. Matrícula 40 51 42 262. Estes saíram os nomes que integram a nossa equipe que vai construir esse vídeo aí, resolvendo as 4 questões que foram solicitadas. Na primeira questão, é uma questão que envolve expressões que a gente vai construir. As expressões, ela tem alguns elementos particulares, como por exemplo, parêntese, chaves, colchetes, e cada uma tem as suas resoluções. É importante nesses elementos você primeiro eliminar o que está dentro dos parênteses, depois você elimina o que está dentro dos colchetes e por fim você elimina o que está dentro das chaves, na sua respectiva ordem. Nas operações também existe uma ordem para ser solucionados os problemas. Você tem as multiplicações e divisões, que tem que ser feitas inicialmente, e depois você segue para as adições e subtrações na sua respectiva, na ordem que elas aparecem nas expressões numéricas. Nossa equipe escolhemos aqui a alternativa de número, a primeira alternativa D, que reza seguinte questão: menos 15 mais 7, fecha parêntese, vezes abre parêntese, menos 5 mais 2, fecha parêntese, dividido por menos 8, fecha parêntese. Esse é um exemplo de expressão que nós vamos resolver aqui. A gente vê as adições e soma, né? Adição e subtração, vemos multiplicação e divisão. Qual a ordem para resolvermos esse problema? Primeiro a gente elimina o que está dentro dos parênteses. Então a gente pode repetir isso aqui. Nós temos menos 15 mais 7. A gente tem menos 15 mais 7, aí você tem aqui, ó, menos 8 vezes menos 5 mais 2 vezes menos, que recebe o sinal do número maior, 3, dividido por menos 8. O que a gente deve resolver primeiro? Na ordem que aparece a multiplicação em vez da divisão. Então a gente multiplica menos 8 vezes menos 3. Existe uma regra de sinal na multiplicação. Quando os sinais são iguais, o resultado nele é positivo. Se os sinais fossem diferentes, o resultado seria negativo. Então, menos 8 vezes menos
6, a gente tem 24, repete ali, ó, dividido menos 8. A gente agora vai fazer uma divisão, onde os sinais mais 24 menos 8. Sinais diferentes, o resultado é negativo. 24 dividido por menos 8 é igual a 3. Esse é o resultado da nossa expressão. O resultado é esse aí, menos 3 da expressão da letra D. A segunda questão, o professor coloca aqui: selecione uma das equações abaixo e resolva. A equação que a gente selecionou da segunda foi a letra C. Eu vou colocar ela aqui na frente. Então a gente tem aqui uma equação. Aparentemente, se a gente for olhar logo de cara, talvez achemos que é uma equação do primeiro grau. Uma equação, ela tem as suas incógnitas, que são os x, são números que a gente não sabe, vai descobrir, e tem os seus coeficientes, que são definidos aqui pelos números que aparecem. Mas se a gente for olhar, existe aqui um produto notável, que são esse problema aqui, x menos 2 elevado a 2. O produto notável você pode resolver de uma forma bem simples. O que significa isso aqui? Quando a gente tem um número elevado a uma potência, né, qualquer, vamos só a título de exemplo, 2, você diz que isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes ele mesmo, que é igual a 4. Aqui também não é diferente. Apesar de estar entre parênteses x menos 2, é a mesma coisa de você dizer que é ele vezes ele mesmo. Esse é o resultado disso aí. Você pode fazer esse cálculo, multiplicar ele por ele mesmo. E existe uma forma bem simples de a gente fazer isso com produtos notáveis. A gente diz, quando está nessa condição, não é? Que a gente coloca que é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 4x, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4, que é igual a 3x mais 4. 3x mais 4. Aí você agora pode perceber que aqui caiu em uma equação do segundo grau, x ao quadrado. São incógnitas. Para a gente resolver esse problema, a gente vai usar o que nós chamamos de teorema de Bhaskara. Para a gente resolver essa questão. Dentro desse teorema, primeiro a gente vai colocar ele na forma do teorema, para a gente conseguir entender e resolver. X ao quadrado, trazer tudo aqui para o primeiro membro, menos 4x, aqui é 3x, fica menos 3x mais 4, menos 4, que aqui é 4 positivo, passa para o primeiro membro, e isso aqui iguala a 0. Aqui a gente vai simplificar essa equação do segundo grau, que a gente iguala a 0, e aí a gente simplifica e vai para o teorema de Bhaskara.
x ao quadrado, menos 4x menos 3x, soma e dá o número do sinal maior. Menos 7x, 4 menos 4, a 0. Então, fica aqui C igual a 0. Essa é a equação do segundo grau que nós encontramos. No teorema de Bhaskara, ele precisa do A, do B e do C. Aqui a gente sabe que é 1. Ele não aparece. É 1 vezes x. O B é aqui, menos 7. O C ele não aparece, mas a gente sabe que é 0, que é o resultado dessa operação. Mais 4 menos 4 é igual a 0. Nesse teorema de Bhaskara, ele diz que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Essa é a equação, o teorema de Bhaskara. Quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Usando essa fórmula aqui, a gente pode encontrar o resultado da nossa equação. Dentro da equação do segundo grau, é importante a gente ver que o resultado de delta, ele sendo menor que zero, ele não existe raízes reais. Então, a resposta seria um conjunto vazio. O delta, ele sendo igual a zero, você só tem uma única raiz real. E delta sendo maior que zero, você tem duas raízes reais e distintas, separadamente. Duas raízes diferentes. Então, levando isso em conta, a gente usa a fórmula para achar o delta e depois usa lá na fórmula do básico. A gente já viu, que eu separei aqui, que A é igual a 1, B é igual a menos 7 e C é igual a 0. A gente usa esses dados que foram coletados ali e resolve o nosso problema. Então vamos resolver a nossa B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é A, 1 vezes 0, que é C. Delta 7 ao quadrado é igual a 49. Isso aqui vai dar 0, porque menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes 0 é 0. Então, o resultado de delta é igual a 49. Tendo o resultado de delta aqui, a gente pode substituir a nossa operação usando aqui a fórmula do clássico. X é igual a menos B. Quem é B? É igual a menos 7. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem é delta, a gente já achou lá. 49 dividido por 2 vezes A. Quem é A? A gente sabe que é 1. X é igual a multiplicação de sinal. Menos vezes menos, resultado positivo. 7 mais ou menos raiz de 49 é 7. Vezes 2 vezes 1 é 2. Daí a gente pode tirar o x' e o x duas linhas. X', x'. Aqui a gente pode, que são as duas, voltando porque eu digo x' e x duas linhas. Né? Delta, ele é maior que 40 do que 0. Delta é maior do que 0, então quer dizer que ele tem duas raízes reais e diferentes. Por isso que é x' e x
duas linhas. Eu estou dizendo aí que eu tenho aí duas raízes reais e distintas. Né? Quem é x'? É 7 mais 7. É igual a 7 mais 7 dividido por 2. Que isso é igual a 14 dividido por 2, que é igual a 7. Esse é o resultado da primeira raiz x'. x' é 7 menos 7 menos dividido por 2. 7 menos 7 é igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0. Então, o resultado dessa equação da letra C é raiz 7 e raiz 0. E a gente finaliza essa segunda questão. A terceira alternativa que o professor colocou aqui foi: encontre a resposta de uma das seguintes situações abaixo. São situações de problemas que ele deu e nós, como grupo, escolhemos a questão de número C, a alternativa C. Aí a C diz assim: a soma de 3 índices financeiros consecutivos equivale a menos 72. Quais são esses dados? A princípio, ele deu aqui o chamado índice financeiro, que não vai nos ajudar, mas ele falou uma coisa importante, que é consecutivos. Quando ele diz que é consecutivos, o que é que quer dizer isso? Um exemplo. Consecutivo quer dizer ordem, ele segue uma ordem, uma sequência. Né? Se você tem, por exemplo, hoje é sexta-feira. Né? Sexta-feira é consecutivo de quinta, né? Que é quinta, sexta, sábado. Então a gente tem se for em questão de número, 2, 3, 4. Esses números são consecutivos. Eles estão na ordem, né? Eles seguem uma ordem. Eles estão nessa ordem. Então ele me disse que os nossos índices financeiros, que a gente não sabe qual é, que a gente vai encontrar a resposta, ele veja bem, são 3 índices consecutivos, então a gente pode chamar ele de x, que a gente não sabe, mais x mais 1, mais x mais 2, que é igual a menos 72. Por que eu estou dizendo isso? Vamos só pensar aqui em número 1. A gente tem 1, 2, 3. Tá? 1, eu dizendo que é x. Quem é 2? É esse 1 mais 1. Isso aqui é igual a 2. Quem é 3? É x mais 2. Que é igual a 3. Mas, sempre levando como base o primeiro número. Então é por isso que a gente fez essa fórmula para poder encontrarmos lá o pedido do nosso professor. Aqui é básico, a gente precisa só somar. Né? X mais x mais x. Então a gente tem 3x, 1 mais 2, que é 3. É igual a menos 72. É isso? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. A gente achou aqui uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve a equação do primeiro grau? A gente bota 3x igual a menos 72 menos 3. 3x é igual a menos 75. X é igual a menos 75 dividido por 3. E quem é x?
75 dividido por 3 é igual a 25. Menos 25. Resolvemos o nosso problema? Em parte. Porque a gente achou o valor de x. Né? X, o primeiro x. Só que ele pede aqui que é quais são esses três índices, o primeiro, o segundo e o terceiro. Quem é o segundo? É x mais 1. Não é verdade? Então, quem é x a gente já descobriu, é menos 25 mais 1. Que isso aqui é igual a soma, sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o número do sinal maior. Então é 24. O terceiro índice, quem é o terceiro índice? É x mais 2. Quem é x? Menos 25 mais 2. Isso aqui, segue a mesma regra, sinais diferentes, subtrai e coloca o número do sinal maior, que é 25 é igual a 23. Então, tá aí as respostas, né? A gente tem as respostas dos três índices. O resultado é menos 23, menos 24 e menos 25. A soma deles é igual a menos 72. Ok? Essa é a terceira alternativa, terceira questão, letra C, a resposta. A próxima, o professor coloca aqui, as letras x e y representam números racionais. Determine o coordenado x e y, que seja a solução de um dos seguintes sistemas. Quando ele fala de sistema, um sistema de equação de primeiro grau, com duas incógnitas, é formado por duas equações, onde cada equação possui duas variáveis, x e y. A solução desse sistema, na verdade, a gente pode satisfazer calculando de duas formas. Pelo módulo de adição, né, ou módulo de substituição. Aqui nós escolhemos, para resolver a nossa questão, o seguinte sistema: 3x menos y, que é igual a 7, 4x menos 5y, que é igual a 10. Esse é o sistema dos pares ordenados que foi solicitado e que a gente vai tentar resolver aqui. Como é que a gente pode resolver um sistema? Por adição ou substituição. Né? Quando você pode substituir, você usa a substituição. Quando você não pode substituir, você usa a adição. Aqui a gente vai fazer pela substituição, certo? Como é que a gente substitui? Como tem aqui 3x menos y, aqui eu posso dizer que menos y é igual a 7. Eu jogo aqui 3x para o segundo membro. Aí ele passa a ser, você troca de sinal. Como ele é positivo aqui, ele vai passar a ser menos 3x. Esse é o resultado de menos y. E quem é y? Quem é y é o oposto de menos y. Como ele é o oposto, você multiplica por menos 1. Y é igual a menos 7 mais 3x. Aqui a gente achou o valor de y. Por que eu disse que era substituição? Porque a gente vai usar isso aqui para substituir nessa segunda opção aqui do nosso sistema. 4x menos 5y. 5y. Quem é y? A gente busca ele aqui, ó, que é igual a menos 7 mais 3x. Que isso iguala a 2. 4x. Agora aqui está o detalhe. A gente vai multiplicar isso vezes y. É menos 5 na multiplicação. Sinais iguais, o resultado é positivo. Menos 5 vezes menos 7, resultado positivo, é igual a
35. Menos 5 vezes mais 3x, sinais diferentes, resultado negativo, dá 15 menos 15x, que é igual a 2. Aí o que é que a gente faz? A gente joga o que não tem variável para o segundo metro e deixa a variável aqui no primeiro metro. A2, aqui como é sinal positivo, ele vai passar a ser 35 negativo, porque foi para o segundo metro. 4 menos 15 dá menos 11x, que é igual a menos 33. Ora, menos com menos, aí você multiplica aqui, menos 1, para ficar tudo positivo. 11x é igual a 33. Quem é x? X é igual a 33 dividido por 11. X é igual a 3. Terminamos o problema? Não. Porque a gente achou o valor de x. Falta a gente achar y. Quem é y? Está aqui. Y é igual a menos 7 mais 3 vezes x. Quem é x? 3. Y é igual a menos 7 mais 3 vezes 3, 9. Y é igual a 2. Menos 7 mais 9 é igual a 2. Esse é o resultado do nosso sistema. X igual a 3, Y igual a 2. E assim a gente finaliza o nosso vídeo. Muito obrigado e espero que tenha gostado.